E aí, pessoal, tudo bem? Então, estou aqui para poder gravar mais um vídeo. No caso, alguns alunos apresentaram dúvidas, questionamentos, e aqui a gente vai para solucionar direto esses problemas e alternativas, né, diante desses problemas que nós temos, principalmente com relação à avaliação de acurácia pela Katama. Algumas pessoas estão reclamando que está havendo uma incompatibilidade, um erro de Python, e a gente já está falando um pouco sobre isso. Bom, primeira coisa, quando essa série de vídeos foi gravada, a Katama sofreu uma pequena atualização, tá? Nada de significativo. E aqui a gente vai começar já acessando a Katama, né? Quando a gente gravou o vídeo, no caso, a Katama estava com esse aspecto aqui lateral, essa janela. E aí você escolhe o mapa temático e aqui o Sampling Design Window, você clicava e aparecia uma janela em dock aqui. Entretanto, na nova versão, agora essa janela ela é uma janela, uma tipo pop-up, uma janela flutuante. Mas assim, com relação à funcionalidade, continua sendo a mesma coisa. No nosso trabalho, a gente trabalhou com amostragem estratificada. No caso, a gente já está pré-selecionado RF Class. Aqui a gente vai botar proporção em área. O erro, né, o desvio padrão, né, o erro padrão, né, esperado aqui de 0,01. O mínimo de amostra por extrato 30. Existe uma recomendação baseada na literatura de ter pelo menos 30 em uma classe. Tá? Eu não vou colocar dessa forma, senão isso vai tornar o nosso trabalho mais demorado aqui. Tá? Então eu vou botar aqui 20 amostras só. Tá? E aqui eu vou botar os valores que nós tivemos na nossa aplicação. 0,8, 0,7, né? 0,8 e 0,7. Beleza. E aqui, 1432 amostras. A gente não vai executar isso, né, obviamente. Então, a gente vai fazer aquela aproximação grosseira, né, dividindo por 10 esses valores. Então, a gente vai vir aqui para o manual. Né, eu já gravei esses números. Então, 36, 12, números arredondados, obviamente, números inteiros. 9, 50 e 36 de novo. Beleza. 143 amostras, você vai mandar rodar, gerar as amostras. Stratify sempre em recomendação, não deixe caractere especial. E alguns algoritmos no QGIS ainda não funcionam considerando esses caracteres especiais. Então a gente simplesmente não utiliza espaço ou qualquer outro tipo de traço sem ser o underline, ok? Mandou salvar, gerou. Aqui está aquela observação dos 30 pontos, né? Enfim, ou 50. É óbvio que gerado pela forma correta, como a gente gerou, considerando os extratos, 1432 pontos. Então, cada classe vai ter tranquilamente esses 30, 50. Tá? Mas no caso aqui em questão, não. A gente só está fazendo a título de ensino, tá? Se atentem a essas questões. Então, beleza, gerou uma amostra estratificada, tá? Com essa amostra estratificada, vocês vão para aquela outra etapa, né? No Response Design Window, onde vocês vão clicar, né, nesse botão, e aqui vocês vão escolher as janelas. Uma é da nossa classificação e a outra, uma que você vai ter ali, um Google Satélite. Se você quer um período específico, de repente você tem uma ortofoto ou uma imagem de satélite de alta resolução, vai ser o critério. No caso, a gente está trabalhando com a imagem do Google Earth para trabalhar essa classificação, que essa imagem foi recente, né, que a gente conseguiu, né, que fez a classificação, tá, do Sentinel-2. Então, estou utilizando uma do Google Satélite, que normalmente eles colocam as imagens mais atuais, tá? Beleza, no setup, então, a gente vai mandar autofill baseado na classe temática, em que nós temos os valores, né? 1, 2, 3, 4, 5, né? E aqui tá as definições. E aí você começa a avaliação. Tá? Aqui, ó, é uma área úmida, né? Que está considerando como floresta. Vamos considerar inicialmente, porque a gente não tem essa classe de área úmida, então realmente uma classe mais próxima, isso aqui de fato vai ser da floresta. Aqui urbano, está batendo. Aqui está agricultura, pode ser, mas tem umas arvorezinhas, vou colocar como floresta. Urbano aqui, né? Agricultura e assim sucessivamente. Então vocês estão percebendo que a gente está fazendo até completar 143. Completou 143, vai parar, você vai sair daqui, que vai estar informando que está completo, né? Labeling is not complete, partial aqui, né? Mas vai estar completo, vai estar verdinho esse nome, tá? E aí você vai colocar Compute the Accuracy Assessment. Para alguns alunos, isso está dando problema,
Tá falando assim, erro no Python, e a gente vai ver no código ali, tá falando com relação ao tipo de dado, um dado específico do QGIS, né? O que que acontece? Algumas pessoas têm o Python relacionado ao QGIS ou relacionado ao computador, ele está numa versão mais antiga. E determinados tipos de dados não vão ser reconhecidos porque o Python está antigo, as bibliotecas também estão antigas, que são as dependências de alguns plugins. Então a gente vai ter esse problema. Uma solução é atualizar o Python, atualizar esse plugin. Caso não seja possível, por vários motivos, né, a solução alternativa nós vamos estar propondo agora. Qual seria a solução alternativa? Utilizar o Accuracy do próprio SCP. Como a gente vai fazer isso? Bom, esse botão aqui, Sampling Label, né, no caso, você clicando nele, vai mandar exportar. Aqui está dando uma informação, que o meu não está completo, obviamente, mas o de vocês estará. Então, sim, e aí você vai botar Label. De preferência o shapefile, tá? Por questão mesmo de alguns aplicativos, quero garantir que não vai ter nenhum tipo de problema. Coloco underline, lembra que eu falei com vocês, nenhum caractere especial, tá? Então shapefiles, ok. Botar na pasta prática, aqui já tem um shapefile label, vou deixar nesse bandas então, tá? Não tem problema. E aí beleza, salvou. E agora o que que eu faço? Você pode fechar. Mas vai perder tudo? Não tem problema, a gente vai fazer de outra forma. Então beleza, concluímos aqui. Vocês vão importar essa camada que vocês geraram, né? Obviamente o meu está aqui nessa prática, por quê? Porque o outro foi parcial, esse aqui já está completo, então é o meu shapefile mesmo, está aqui, tá? E vou mandar adicionar. E aí quando vocês forem configurar, vocês vão ver aqui, ó, na tabela de atributos, toda essa informação relacionada. O que é importante saber? Que a temática C é o que de fato está na imagem. E o isLabel foi aquele que a gente foi conferindo e vendo. Uns estão certos, outros estão errados. Então essa é a coluna dos valores reais, tá? Porém tem uma questão. A ferramenta que nós vamos utilizar no Grass, por exemplo, isso aqui vai estar com um problema enorme, porque o Grass não vai conseguir fazer a leitura dessa coluna. Então, o que vocês podem fazer? Se for utilizar o v.toRast. Por que v.toRast? Eu vou explicar. Quando a gente vem aqui no SCP-Doc ou no atalho do SCP Plugin, você vai para aqui, Accuracy, né? E aqui vai fazer a avaliação. Aqui você tem que mandar atualizar os dois, tá? O que vai estar ali? A da categórico que a gente fez, né? A classificação. E embaixo você vai informar ou uma camada raster com os valores reais ou um shapefile. Entretanto, né, se eu vier aqui, por exemplo, e olhar, quais camadas eu tenho aqui? Eu tenho duas camadas de ponto vetorial, uma camada de polígono vetorial e as outras rasters. Se eu retomar aquela janela, olha aqui o que está reconhecendo como vetor de referência ou raster. Está reconhecendo aquelas duas rasters, tá? Sendo que uma é um vetorial. Olha só. Deixa eu só minimizar aqui. Tá vendo aqui, ó? Uma é vetorial e a outra é raster. Aqui a gente pode perceber. Se eu botar uma delas, não vai ter atributo na coluna do vetor. Se eu escolher a outra, como é um vetorial, ela vai ter um atributo de vetor. No caso aqui, não está tendo nenhuma das duas, porque não tem as informações, tá? E aí, o que eu faço? Bom, ele só reconhece dados vetoriais do tipo polígono. Vou pegar até uma camada de assinaturas que eu tenho aqui, vetorial, só para a título de aprendizado para vocês. Aqui, assinaturas, shapefile. Adicionei. Voltando aqui no SCP-Doc. Então tá aqui, ó. Vou mandar atualizar de novo aqui, ó, assinaturas, tá vendo? E aqui tem uma coluna, ó. Essa aqui apareceu a coluna, macro ID. Então, aí tem outra coluna, micro ID e class ID. Só que eu não vou usar elas, por quê? Porque elas são as que eu utilizei para cadastrar os ROIs, né, que a gente fez nas práticas anteriores. Então não reconhece o do tipo ponto. E o que a gente faz então para solucionar se a gente não acatamos e gerou os pontos? E aí que sim, é importante a gente trabalhar aqui. Bom, para quem for trabalhar com o v.toRast aqui no Grass, né, você vai ter que ter uma coluna válida, e essa coluna vai se chamar class, ou uma coluna que você quiser colocar o nome simples. O
Quem for trabalhar com Rasterize não está tão rígido dessa forma, mas é uma boa prática. Rasterize, que seria esse aqui, converter vetor para raster, também, rasterizar. Eu vou trabalhar com Grass, mas quem se sente confortável para trabalhar com Rasterize, fica à vontade. Então o que eu fiz? Eu vou até remover essa coluna class e refazer. Tá? Então vem aqui, calculadora de campo, vou criar uma coluna chamada class, o dado tem que ser inteiro, 32 bits, tá? E aqui vou em campos e valores, campos e valores, e vou me basear no isLabel. Então, beleza, coloquei aqui. Preciso fazer mais alguma coisa? Não, só isso, dá OK. Então criou a coluna class. Salva, sim, e pronto. Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o procedimento de v.toRast aqui. Então, v.toRast, beleza. Vai escolher quem? Stratifier Sampling Label, né, que é o que a gente está trabalhando. Aqui é do tipo ponto, eles são pontos, tá? E aqui, do atributo, a coluna vai ser qual? Não é isLabel, é a class, por conta do nome da coluna. Vou até fazer título didático para vocês verem que vai dar errado. Então, vou botar o isLabel aqui. A extensão da camada vai ser a camada da classificação temática, que ela vai ser a referência, e a resolução espacial é de 10, porque a nossa imagem foi baseada no Sentinel-2. A gente colocou a resolução espacial para 10 metros. Então vocês vão ver que, pelo fato da coluna estar com problema, aquele caractere especial não vai conseguir executar exatamente com Grass. Ó. Deu um erro, tá vendo? Tá falando que não foi gerado devidamente, e a gente vai verificar, vai falar que não foi encontrado aqui no corpo do código. Tá? Porém, se eu mudar agora para a coluna class, que tem exatamente os mesmos valores, porém a coluna ela está sem nenhum caractere especial, então eu vou mandar executar, está tudo preenchido corretamente, beleza? Executei. E foi, beleza, olha aqui, ó, gerou nosso rasterizer. Não dá para ver por quê, por conta da resolução espacial do pixel, 10 metros. Mas eu vou botar o ponto aqui e a gente vai se aproximar de um ponto, que o ponto foi a base dele, então vocês vão ver, ó. Tá aqui, ó. Tá em cima do ponto, inclusive, ó. Você vai dando zoom. Tá aqui, à medida que você vai se afastando, o ponto se torna maior, porque o ponto ele vai se redesenhando de acordo com a pirâmide de resolução que a gente tem para apresentação dos dados vetoriais. Então, beleza, gerou o nosso rasterizer com os valores. Se você perceber, você pode copiar até o estilo da camada aqui, ó, que você tem a classificação, tá vendo? Eu vou copiar o estilo, copiar estilo, e posso colar aqui, porque são os mesmos valores, exatamente os mesmos valores. Então, vou colar estilo aqui e pronto, ó, você pode perceber, tá tudo aqui. Eu costumo vir aqui ainda e mandar classificar para garantir, tá? Então, tá ótimo. É só para vocês verem que são os mesmos valores mesmo, tá? E aí, o que vocês podem fazer, né, depois dessa etapa? Bom, agora sim vocês podem voltar no SCP Plugin, tá? Vocês vão aqui no Accuracy, tá? No pós-processamento. Então, vem aqui na camada RF Class, que a gente categorizou, classificou, e a gente agora vai se basear em quem? No Rasterize. Ah, não apareceu, tem que mandar atualizar. Pronto, ó, Rasterizer. E aqui, ótimo. Ah, não aparece nada aqui porque é um dado raster. E vou executar. Aqui vai pedir para dar uma informação para a camada de acurácia que vai ser gerada, sem caractere especial nenhum. E está rodando, né? Não demora muito, é rápido. Acabou de concluir. E aqui tá todas as informações que são geradas na Katama, porém na Katama muito mais organizado. Aqui tá os valores do raster, de referência. Nós temos aqui uma matriz de erro, né, conferindo tudo certinho. Aqui, a matriz de erro baseada na área. Tá? Aqui nós temos o intervalo de confiança em relação à área, a precisão, a acurácia do produtor, ou a exatidão do produtor. O A é a acurácia do usuário, né, ou exatidão do usuário. E o kappa, que é o índice kappa. Então, olha só, a acurácia de produção no meu mapa foi 97% de produção. A do usuário foi de 91,6% e o kappa 0,89%. É uma classificação excepcional. Acima de 0,81 é excelente, Assim, vocês podem ter certeza que pode manter essa classificação, que ela está muito boa. Lembrando, nós fizemos
com muito menos ponto do que o recomendável. A gente fez a título didático, então o ideal seria fazer com aquilo tudo, mas isso vai ser no campo profissional, no campo de pesquisa da vida de vocês. Por agora, nós vamos continuar trabalhando com formas mais abreviadas para conseguir ser executada. Tá? Aqui está as legendas do que foi gerado. Vocês vão copiar toda essa informação e vão utilizá-las para a construção do relatório que vocês tiverem que gerar e tudo mais. Então, essa é a solução. Se você quiser fazer a rasterização pelo Rasterize, né, você vem aqui da mesma forma, converter vetor para raster, vai selecionar a camada. Qual camada? O label. E aí, o campo para usar vai ser qual? O class, tá? Unidade de saída vai ser unidade georreferenciadas, tá? Resolução de 10, horizontal e vertical. Ele te dá mais uma flexibilidade para a dimensão de pixel. Tem dados que tem pixel com dimensão diferente, alguns dados de radar, por exemplo, 20 por 10, enfim. E a extensão vai ser a extensão da própria camada também, que é de classificação. Bom, as outras informações, isso aqui é muito importante. Isso aqui não pode ser float 32. Tá? A gente viu lá, até na coluna de atributos, teve cuidado para fazer o nosso dado, botar um int 32, a gente vai deixar o float 32 e atrapalha tudo. Então a gente vai aqui no nosso int 32 aqui, inteiro, né, 32 bits. Bom, não tendo mais nada para se alterar aqui, a gente só manda executar e gerou uma outra rasterizada aqui. O Grass em inglês e o GEDAL te dá em português. Porém, a gente confere aqui os valores. A gente cola o estilo, que a gente já tinha copiado mesmo. E estão batendo. Vamos conferir se uma camada sobre a outra vai... Ó, eu desmarquei uma e a outra, ó. Nem altera aqui, ó, esse ponto amarelo, ó. A nossa cola vai ser aqui, ó, o pontinho. Tá aqui, o pontinho existe. Desmarquei uma, a outra nem mudou. Vamos pegar um outro ponto aqui, no mapa aleatório aqui. Onde está a floresta aqui. Desmarquei, o outro mudou um pouco. Ah, não, essa aqui é o de acurácia, perdão. Ó, nem mudou a resposta, ó. Vou tirar o outro, ó, sumiu. Então tá exatamente na mesma posição e o mesmo valor. Então é bom a gente tá, ó, aqui que seria o uso do urbano, né? Vou desmarcar. Ah, vou deixar o ponto embaixo, que ele vai sumir e vai aparecer em cima do outro. Melhor ainda, ó. Viu? Então, tá lindo. Então, vocês podem se basear tanto no GEDAL quanto na ferramenta do Grass. Fazendo isso, vocês conseguem contornar essa limitação que alguns estão tendo por causa do Python no Akatama. E é isso, pessoal. Espero que vocês consigam resolver os problemas e estou à disposição. Valeu!